Se você chegou nesse vídeo porque você quer conhecer a experiência de outras mulheres que colocaram o DIU para saber se é a melhor escolha para você também, fica nesse vídeo que eu vou contar para vocês a minha experiência usando o DIU há mais de 1 ano e 5 meses. Bom, antes de tudo, me responda aqui nos comentários. Você está pensando, cogitando em colocar o DIU? Ou você é a pessoa que está já com data marcada lá com sua ginecologista para colocar o DIU e está pesquisando para ver como é? Ou você é a pessoa que já colocou esse DIU, está nos primeiros dias, nos primeiros meses e mesmo assim quer saber como que é a adaptação de outras mulheres? Me conte aqui quem é você nos comentários. Bom, lembrando que esse vídeo aqui é apenas informativo, é contando a minha experiência, não é uma indicação de uso de nenhum tipo de DIU ou de anticoncepcional, tá? Cada mulher tem um organismo, cada mulher tem um corpo e cada uma sabe o que é melhor para você. Contar a minha experiência aqui pode apenas te ajudar a tomar a melhor decisão, porque eu também, antes de colocar o DIU, eu também pesquisei bastante nesse YouTube, conheci a experiência de várias mulheres e resolvi por mim mesmo colocar o DIU. Bom, então vamos começar. Eu coloquei o DIU lá em agosto de 2022, tá? Em agosto de 2023, ano passado, fez 1 ano e nós estamos agora em janeiro. Eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas agora em janeiro fez 1 ano e 5 meses que eu uso o DIU. Antes do DIU, eu usava o anticoncepcional, mas eu nunca me dei muito bem com anticoncepcional em pílula. Eu sempre sentia muito enjoo, a minha libido era baixíssima, eu sentia muito estresse. Eu não sei, uns sintomas assim que não me agradavam muito, assim, o meu corpo não era eu não me reconhecia tomando a pílula anticoncepcional. Então eu pensei em tirar os hormônios do meu corpo, né? Não usar nenhum tipo de anticoncepcional que tivesse hormônio. E o mais próximo para mim disso seria o DIU de cobre, que eu tenho hoje, né? Ele não tem nenhum tipo de hormônio, é simplesmente o meu corpo aqui, os hormônios do meu corpo. A minha escolha pelo DIU de cobre se deu tanto pela questão hormonal quanto pela questão financeira. É um DIU mais barato e na época eu tinha um plano de saúde e era o único tipo de DIU que o meu plano cobria. Inclusive o DIU de cobre ele é coberto também pelo SUS. Então, muitas mulheres que não têm plano de saúde colocam o DIU de cobre pelo SUS. O DIU de Mirena era uma opção, porém ele é hormonal e meu plano não colocava e parece que o SUS também não coloca o DIU de Mirena. Então, eu teria que pagar um médico, comprar o DIU e tudo mais seria bem mais caro. Vou contar pra vocês como que foi a experiência de ter colocado lá na hora, né? Com a minha médica. Antes de colocar o DIU, a minha médica me passou um exame beta para fazer e entregar o resultado do exame para ela, para provar que eu não estava grávida antes de colocar o DIU. Durante a consulta também, né, teve todo um questionamento sobre o meu corpo, se eu conhecia o meu corpo, como era o meu fluxo menstrual, como eram minhas cólicas e para ver se realmente era a melhor opção para mim. Então é muito importante que você converse com o médico antes de decidir isso, né? Pro dia de colocar o DIU, ela me passou um remédio para tomar. Se eu não me engano é anti-inflamatório. Acho que é um anti-inflamatório que a gente toma um pouquinho antes, tá? O que eu tomei foi sublingual. Coloquei debaixo da língua e ele vai dissolvendo, né? E o corpo vai absorvendo pra no momento em que eu estiver colocando o DIU eu não sentir tanta dor. Porque eu vi muitas mulheres comentando aqui no YouTube que sentiram muita dor para colocar o DIU. Teve mulheres que desmaiaram, teve mulheres que simplesmente desistiram na hora de colocar o DIU porque sentiram muita dor na hora de colocar. Pra falar a verdade pra vocês, eu não senti essa dor toda não, tá? Eu fiz duas coisas que nos vídeos de algumas mulheres elas falavam também, que além do remédio para tomar, também seria legal ir no período menstrual. Eu fui colocar o DIU no momento em que eu estava menstruada, né? Eu não estava naquele fluxo forte, eu estava num fluxo moderado e segui essa recomendação, ir colocar menstruada e tomar o anti-inflamatório. Essas duas coisas pra mim eu acho que foram essenciais para eu colocar o DIU e não sentir tanta dor. Porque o que é que acontece? Para colocar o DIU, ela vai colocar o DIU no seu útero. Então você vai como se fosse uma consulta ginecológica, fazer um Papa Nicolau, ela vai te abrir, vai mexer lá e vai não só abrir, mas também o útero, porque precisa colocar o DIU lá dentro. E aí muitas mulheres relatam uma forte cólica e tal. Eu senti uma cólicazinha, mas a médica foi conversando comigo o tempo todo. Eu achei uma médica maravilhosa que o tempo todo conversava comigo e, sabe, ia falando sobre
procedimento, ia conversando comigo sobre outros assuntos pra eu poder me distrair, pra não focar na dor, não focar ali no procedimento. E assim, foi tudo de bom, sabe? Eu saí de lá dizendo assim, nossa, assisti tanto vídeo que me deu tanto medo que eu já cheguei lá preparada pra sentir dor, preparada pra ter medo. E assim, foi totalmente ao contrário disso. Não tô dizendo que se você fizer isso que eu fiz, que você não vai sentir dor, porque eu também não sei como é com outras mulheres, né? Vai que você faz isso e sente dor do mesmo jeito. Mas comigo, graças a Deus, não teve dor. Teve sim o desconforto da cólicazinha ali na hora que ela colocou, mas depois tudo certo. Fui embora pra casa, não parecia que tinha nada. Depois de algum tempo que coloco o DIU, eu precisei fazer a ultrassom. Não é que eu precisei, é que a médica passou pra fazer a ultrassom depois de 15 dias e ir acompanhando de 6 em 6 meses pra ver se o DIU tava no lugar. Porque em algumas mulheres corre o risco do DIU sair do lugar, né? E aí corre o risco de... Não vou nem falar muitas coisas aqui de dar medo, porque também eu não sei como é, né? Mas, sei lá, de perfurar o útero ou simplesmente sair do lugar e a mulher simplesmente engravidar. Então fiz, a minha médica foi maravilhosa, muito boa médica, tudo no lugar. Meu corpo não expulsou o DIU. Algumas mulheres já vi falando que o corpo expulsou, né? Acaba que ali nas contrações o DIU sai. Algumas mulheres acontecem isso, mas comigo não foi o caso. Bom, e como é viver o dia a dia com o DIU? Então, se você tem cólicas, um fluxo menstrual muito forte, eu acho que o DIU de cobre não é o mais adequado para usar nessas situações. Por quê? Durante o período menstrual, o útero ele contrai, né? Por ter um DIU, um objeto estranho ali dentro do útero, dentro do corpo, o nosso próprio útero, ele contrai para tentar colocar isso para fora. O DIU não sai, né? No meu caso, por exemplo, não saiu. Então, o útero, ele contrai mais forte para tentar botar para fora. Então, quanto mais o útero contrai, mais cólica a gente sente e o maior o fluxo menstrual. No meu caso, eu nunca tive um fluxo menstrual muito forte, eu nunca tive cólicas assim muito fortes, por isso que foi uma opção para mim colocar o DIU de cobre. E o que eu sinto é o seguinte, que aumentou sim o meu fluxo menstrual e aumentaram sim as minhas cólicas. Porém, não são todos os meses. Tem mês que vem muito forte o fluxo menstrual. Eu fico menstruada, sei lá, 3 a 5 dias, muito fluxo e muita cólica. Mas tem mês que eu não sinto. Eu não sinto muita cólica, às vezes eu não sinto nem cólica. Às vezes eu sinto e tem um fluxo menstrual assim, tipo, de um dia forte e os outros normais. Então acho que vai muito do corpo da mulher, muito de como seu corpo vai responder a isso. Vejo mulheres que dizem que todo mês que o fluxo vem muito forte. Inclusive algumas mulheres falam que nos primeiros 6 meses vem muito forte, aí depois vai melhorando, vai regulando. Comigo foi mais ou menos isso também, assim, nos 3 primeiros meses eu senti que veio bem forte, mas depois foi regulando e aí começou a vir menos. E essa é a minha experiência com o DIU de cobre. Não tem muito, assim, o que falar, porque pra mim é a melhor opção, é o que eu gosto de usar, sabe? Eu não penso em tirar ele por agora, pra mim aqui ele vai valer 10 anos, eu posso ficar 10 anos com esse DIU aqui, a não ser que antes dos 10 anos eu pretenda ter outro filho e aí eu teria que tirar o DIU. Ou se caso aparecer uma oportunidade melhor para testar o DIU de Mirena, eu também colocaria. Mas por enquanto assim eu tô bem tranquila com o meu DIU de cobre. Vai ficar aqui por um bom tempo. E é isso, ficar só acompanhando mesmo ali, porque tem que fazer a ultrassom, né, pra ver se tá tudo certinho, se tá no lugar. Se você está pensando em colocar ou já tá com data marcada e sei lá, tá com medo, tá ansiosa, não fique, tá? Porque não é porque alguém teve uma experiência ruim que você vai ter também. Então assim, eu mesma fui com bastante medo lá e não vi isso tudo. Se acalme, não veja vídeos que as mulheres tiveram experiência negativa, se inspire em experiências positivas. Eu espero ter te ajudado aqui contando a minha experiência. Se teve alguma coisa aqui que eu não falei sobre o DIU, sobre a minha experiência, me pergunte aqui nos comentários que aí eu vou responder, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!